Olá! Estamos começando agora a aula de atendimento ao cliente. Gente, essa aula aqui, eu poderia dizer para vocês que é uma das minhas preferidas, mas não. Atendimento ao cliente é o meu assunto preferido, o meu assunto do coração. Por quê? Toda a minha experiência profissional, eu sempre estive ligada ao atendimento ao cliente. Eu sempre trabalhei na gestão de empresas ligadas ao atendimento ao cliente. Então, tudo que eu vou passar para vocês hoje é resultado de, não vou falar quantos anos não, para não entregar minha idade, é o resultado de muitos anos de experiência, de muitos anos de estudo. E tudo que eu for colocar aqui para vocês hoje, tudo, são coisas que eu estudei e validei. Então, nada que a gente conversar aqui hoje é resultado de achismo ou só de uma experiência pessoal. Tudo é resultado de muito estudo e tudo foi validado. Eu espero que você já tenha assistido a aula de persuasão. Então, eu espero que você já saiba por que eu estou gesticulando dessa maneira aqui agora, por que eu estou falando dessa maneira. Eu espero que você já tenha entendido tudo isso, inclusive que você já esteja aplicando tudo isso. Se você não assistiu ainda a aula de persuasão, eu sugiro fortemente que você volte e assista primeiro a aula de persuasão. De qualquer forma, vamos continuar aqui. Se você já assistiu, você vai aproveitar mais ainda. Se você não assistiu, ou você volta e assiste, ou você assiste agora e depois volta, fica a seu critério, mas o curso foi pensado com um passo a passo. Então vamos lá, vamos começar. O atendimento ao cliente, ele é tão importante porque ele é o que fica na cabeça do seu cliente depois de um tempo, o que fica guardado ali da experiência que ele teve com o seu produto ou com o seu serviço é o atendimento. A gente não guarda excelentes atendimentos. Você não lembra de uma pousada que você foi quando você era mais jovem, que o atendimento foi maravilhoso? Ou de um restaurante que você foi há 2 anos atrás e o atendimento foi assim, fora do normal? A gente não guarda essas experiências? É porque tudo isso está ligado com os nossos sentidos. O nosso cérebro arquiva essas informações. Por isso que o atendimento ao cliente é tão bom, é tão importante. E por que um atendimento ruim é tão problemático para uma empresa? Porque a gente fica muito chateado quando a gente é mal atendido em algum lugar e a gente quer colocar para fora essa energia. E aí a gente sai falando para todo mundo que a gente encontra. Não é assim que funciona? Olha, eu tive um péssimo atendimento com a empresa X. Eu quero contar para todo mundo que eu encontro. Se eu encontrar 10 pessoas naquele dia, eu vou falar para as 10 pessoas. Se alguém me fala que vai consumir alguma coisa daquela empresa, imediatamente eu vou falar, não vai não. Não compra não, essa empresa é horrível. Eu tive um problema assim com eles. Não é assim que funciona? E é por isso que o atendimento ao cliente é tão importante. E cada vez mais o atendimento ao cliente se torna importante. A concorrência, gente, ela tá aí. Todos os dias tem um menino de 15 anos sentado no computador criando um produto novo, um aplicativo novo, uma solução nova. Se a gente não se antecipar e não criar uma conexão com o nosso cliente, a gente vai ficar para trás. Isso é certo, a gente vai ficar para trás. Vou dar um exemplo para vocês. Uns anos atrás não existia o Uber, né? O pessoal que é muito jovem, nem lembra dessa época triste, mas não existia Uber. Quem não tinha carro ou não dirigia, ou ia beber, ia sair à noite, ia beber, enfim, você tinha que usar o táxi, né? Era o único serviço que existia era o táxi. E eu não sei como era aí na sua cidade. Na minha cidade, no Rio, era um caos. O serviço de táxi era muito ruim. Não estou falando mal dos taxistas, tá? Tinha taxistas excelentes. Inclusive, era hábito a gente ter um taxista que você usava um dia o serviço dele e o serviço dele era tão bom, você pegava o telefone dele e você passava a usar o serviço só dele. Porque era tão difícil você encontrar bons profissionais que você fazia isso. Por exemplo, se você alguma vez já esteve no Rio e usou o serviço de táxi da rodoviária, a rodoviária Novo Rio, até algum lugar, você sabe do que eu estou falando. Eles cobravam de acordo com o que eles queriam. Eles não ligavam o taxímetro e não era de acordo com o local. Eles simplesmente olhavam para você e falavam, é tanto, é X, mas assim, preços absurdos. Distâncias de, por exemplo, vamos botar aí,
10 quilômetros, né, um local perto, 10 quilômetros, eles cobravam R$ 100. Se eles percebessem que você não era do Rio, eles cobravam o que dava na cabeça deles. Então, assim, só que o que eles pensavam, né? O que as cooperativas, alguns profissionais, não todo mundo, tá, gente? Não estou generalizando. Como eu disse, tinha excelentes taxistas, inclusive eu tinha taxistas na minha família. Tinha excelentes profissionais, tem excelentes profissionais. Mas a gente está falando de um todo, do serviço como todo. O que aconteceu? O que eles pensavam? Só tem isso. Se você não quer, vai a pé. Inclusive, eles verbalizavam no Rio, não sei em outras capitais, outros lugares, mas no Rio, inclusive, eles verbalizavam isso. Se você não quer pagar, vai a pé. Não tem dinheiro, vai a pé. Olha o tratamento com seu cliente. E aí, o que aconteceu? Veio o Uber. E o Uber mudou tudo isso, né? Na época, o Uber também, hoje em dia, o serviço já não é, né, um serviço excelente. Mas quando o Uber chegou, ele mudou tudo isso. Ele entrou onde antes só podia entrar taxistas e ele abriu uma concorrência que os taxistas não tinham e que eles não sabiam lidar, porque eles reinavam absolutos, faziam o que queriam e de repente chegou uma concorrência absurda. E aí teve toda aquela confusão e queriam proibir e os taxistas quebravam o carro do Uber e acontecia aquilo tudo e o Uber tá aí. Hoje quem é que usa táxi? Quem é que usa serviço de táxi hoje? Eu acho que eu não conheço ninguém que use o serviço de táxi. Para dizer a verdade, hoje eu moro em Macaé, eu não moro mais na capital. Eu não me lembro nem de ver táxi aqui em Macaé. Para você ver, a gente não vê ninguém usando mais o serviço. Tem pessoas que ainda usam, sim, mas a gente vê muito pouco. Então, não importa se hoje só tem o seu serviço, só tem a sua empresa, só tem você, que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, que seu serviço é diferenciado. Se o seu atendimento ao cliente for ruim, você vai quebrar. É fato. É fato. Se o atendimento ao cliente for ruim, você vai quebrar. A gente tem vários exemplos aí de empresas que quebraram, principalmente por conta do atendimento ao cliente. Então, você não pode negligenciar essa parte. Não tem como negligenciar. E para começar, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui com vocês é o meu mantra. Você já deve ter me visto falando isso no Instagram. Se você já é minha aluna de algum outro treinamento, você já me escutou falando isso, com toda certeza. Escute o seu cliente. Faça as perguntas certas. O cliente sempre, sem exceção, ele vai falar para você o que ele precisa, ele vai falar para você o que ele quer. Basta que você faça as perguntas certas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, essa aula eu vou dar muitos exemplos. E todos os exemplos eu vivi, tá? Nada do que eu vou falar aqui para vocês é um exemplo que eu ouvi falar ou dessas histórias que a gente escuta em cursos, não. Todos os exemplos que eu vivenciei. Então vou contar uma história aqui para vocês. Uma vez eu fui com uma amiga minha numa loja de roupa feminina, uma loja bem conhecida até. E ela estava grávida, com uma barriga já bem grande, né? Não era aquela barriguinha que deixava na dúvida, não. Já grávida, com uma barriga que dava para ver que ela estava realmente grávida. E nós fomos numa loja de roupa feminina. E ela queria comprar uma roupa para fazer o ensaio de gestante, né? Aquele ensaio fotográfico de gestante. E ela queria comprar as roupas para fazer esse ensaio. Nós entramos na loja, ela já grávida, uma barriga já grande, pesada, né, foi no nosso horário de almoço, a gente trabalhava juntos, então foi no nosso horário de almoço. E aí a gente entrou na loja e a vendedora veio e falou assim para ela, como é que eu posso te ajudar? Ela pegou e falou assim, ela falou, eu queria ver saia, blusa, né, cropped, top, e acho que foi isso, saia preto, que o ensaio dela ia ser todo, era menino, o bebê dela, e o ensaio dela ia ser todo preto e azul. Preto, azul e branco, eu acho. E aí ela falou essas cores, e a vendedora entrou e começou a trazer um monte de roupa. Além do preto e do azul, ela começou a trazer roupas de outras cores.
E algumas peças nem tinha o preto, ela entrou no estoque, o que não tinha, né, o preto, o azul, ela começou a trazer outras cores, inclusive rosa. E essa minha amiga começou a olhar e ficar numa atitude um pouco irritada. Ela estava grávida, enfim, né? Já estava um pouco irritada. E aí ela começou a olhar, pegava as peças assim e fazia: não, não, não. E a vendedora continuou trazendo. Aí quando ela entrou no provador, eu fui lá, entrei também no provador e falei para ela assim, falei: olha, você também não explicou para ela o que você quer. Você não, eu falei as cores que eu queria. Eu falei, mas você não explicou o porquê. Aí eu fui, falei com a vendedora. Eu falei, olha, só serve se for essas cores aqui, porque é para o ensaio de gestante dela e ela vai fazer só nessas cores e o bebê é menino. Então ela vai fazer azul, preto e branco. Aí a vendedora falou, ah, tá, se ela tivesse me falado isso, eu teria trazido as cores só nessas cores. Então, entenda, a vendedora, eu, que não tinha nada a ver com a história, expliquei para a vendedora, e ela falou, ah, se ela tivesse me falado, sim, a minha amiga podia ter falado? Sim, olha, exclusivamente essas cores, porque é para o meu ensaio, meu bebê é menino, e eu quero fazer nessas cores. Só que ela não falou, e a vendedora tinha obrigação de ter perguntado. Se ela tivesse perguntado já inicialmente, olha o que teria poupado: o tempo dela, a irritação da minha amiga. Se eu não estivesse ali, provavelmente a venda nem seria concretizada. E aí, essa minha amiga não trabalhava com vendas, então ela não trabalhava, a profissão dela era outra, então ela não tinha essa experiência e ela estava grávida, super grávida, sei lá, 8 meses, uma barriga enorme, já pesada, cansada. Então, olha o tanto de problemas que poderia ter sido evitado se a vendedora fizesse uma pergunta simples para ela. Só nessas cores ou eu posso trazer outras cores para você ver? Qual é a ocasião? É para alguma ocasião especial? Eu posso te ajudar de alguma outra maneira? Algum outro modelo, alguma outra cor te atende? Veja que se ela tivesse feito essas perguntas simples, se ela tivesse se conectado com a cliente dela, ela teria poupado muitos problemas. Depois disso, depois que eu falei que era para o ensaio, a vendedora entendeu e se conectou com ela. E aí começou a falar da barriga, da gravidez, que também tinha um bebê, que também tinha feito um ensaio, e se conectou. E ela fez uma super venda. Ela deve ter comprado, sei lá, umas 10, 12 peças, porque ela comprou tudo para o ensaio. Então, observe que as perguntas certas vão sempre te mostrar o caminho. Faça perguntas. São as perguntas que você deve fazer para o seu cliente, seja para serviço, seja para produto, seja pelo WhatsApp, seja para o atendimento presencial. Não importa, faça perguntas para o seu cliente. Não fique com medo, o cliente gosta de falar. É claro, você não vai passar 2 horas fazendo perguntas para o seu cliente. Mas pergunte para o seu cliente o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é essencial, dependendo do seu tipo de produto. Isso é até necessário, né? Dependendo do tipo de serviço, é até necessário. Então, não negligencie esse momento do atendimento ao cliente. Perca, né, o seu tempo com isso, se conectando com o seu cliente. Faça uma conexão. Não tem como hoje, nos dias de hoje, gente, a gente fazer venda sem se conectar com o nosso cliente. Não tem. O cliente, esse atendimento não humanizado não tem mais lugar nos dias de hoje. Ah, mas a minha empresa faz assim, vende muito. Vai parar de vender. Vai parar. Escuta o que eu estou te falando. Vai parar de vender. As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm tempo, as pessoas querem o melhor. E aí entra, gente, para produto de todos os tickets. Não tem essa de você virar para o cliente e falar: ah, mas também você pagou esse valor, você esperava o quê? Eu esperava ser bem atendido. Ou não. Ou não é isso que você espera. Não é porque o produto é de ticket baixo que você tá ali para receber qualquer coisa como cliente. Não. Não importa o valor do ticket. Você tem que oferecer o melhor atendimento para o seu cliente.
Então, a partir de hoje, o meu mantra vai ser o seu mantra. Escute o seu cliente, faça as perguntas certas. Você só vai conduzir o processo de vendas se você se conectar com o seu cliente e fizer as perguntas certas. Então, agora vamos avançar para o segundo momento do atendimento ao cliente, a segunda coisa que você precisa fazer no atendimento ao cliente. Segunda coisa, você precisa se conectar com o seu cliente, você precisa ter empatia com o seu cliente, sim, mas entenda uma coisa, nada do que está acontecendo no processo de atendimento que vai resultar em vendas, nada disso é sobre você. Quando o cliente está irritado, ele não está irritado com você. Quando o cliente não gostou da experiência, não gostou do produto, não gostou do serviço, quando ele teve um problema, nada disso é sobre você. Não leve para o coração. Produto não é filho, serviço não é filho para você se apegar. Então você pode amar o seu produto. Eu amo os meus produtos. Eu amo, eu fico muito feliz que os meus produtos têm uma taxa de pedido de reembolso. Nosso pedido de reembolso é muito perto de zero, muito perto, então eu fico muito feliz. Eu entendo que o produto que eu vendo muda vidas, e isso tudo me faz muito feliz. Mas eu entendo também que qualquer coisa que ocorra aqui não é sobre a Débora, não é sobre a pessoa física, é sobre a pessoa jurídica. Então, não leve nada para o coração. Nada quando o cliente está irritado, quando o cliente grita, quando o cliente não é sobre você. Não leve isso para o seu coração, tá? Nunca é sobre você, nunca é pessoal. Porém, a nossa responsabilidade sobre tudo o que acontece com o nosso produto, com o nosso serviço, essa sim é muito importante. Vou dar outro exemplo aqui para vocês de uma coisa que aconteceu e que na época eu tive uma visão e anos depois eu entendi que eu tinha sim responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Numa clínica, uma clínica que eu trabalhava e que depois eu comprei essa clínica, nós atendemos uma cliente. Pelo amor de Deus, gente, se tem alguém aqui que trabalhou comigo, essa história ficou muito conhecida no mundo da odontologia. Então, se tem alguém aqui que trabalhou comigo, não vai me falar o nome da cliente aqui, pelo amor de Deus. Porque isso virou um processo, então, assim, pelo amor de Deus, processo mesmo, processo judicial mesmo. Então, assim, por favor, não fale o nome da pessoa aqui, tá? Que eu não vou falar. E se eu falar, o pessoal da edição vai cortar. Nós atendemos uma cliente e essa cliente foi fazer o tratamento de implantodontia. Ela pagou, na época, tem muitos anos isso, tá, gente? Muitos anos, a história já está resolvida, tem muitos anos. Ela pagou, na época, o valor de 10 mil reais. Eu não me lembro mais quantos implantes, mas ela pagou 10 mil reais. Na época, era um valor muito alto. Hoje em dia, para implante, esse valor nem é alto, mas é um ticket alto. 10 mil reais é um ticket alto ainda hoje. Vocês imaginem isso há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás. Então, era um ticket muito alto. E a cliente pagou. E marcou, fez tudo que tinha que fazer, assinou todos os termos, todos os consentimentos, fez tudo que tinha que fazer e fez a parte cirúrgica. Para quem nunca fez implante, o implante você faz uma parte cirúrgica, que é quando você coloca os implantes mesmo, e você fica um tempo com uns provisórios, é como se fosse um dente, só que ele é um dente provisório, porque a região precisa calcificar, cicatrizar, para depois você colocar a coroa definitiva. E essa cliente estava nessa fase. Ela fez os implantes, estava com o provisório. E o provisório dessa cliente caiu. Provisório cai, tá, gente? Como o próprio nome diz, trata-se de um provisório. O provisório cai. Mas você gostaria de ficar sem um dente? Com um parafuso à amostra? Óbvio que não. Eu não, ela, óbvio que ela não gostou. E ela voltou. Na época, o profissional que era o implantodontista era o dono da clínica. Nessa época eu era administradora e esse profissional era o proprietário da clínica. E ela voltou para poder recolocar o provisório. E ele recolocou uma vez, o provisório caiu novamente e ele falou que tinha que
refazer o provisório, porque parece que ela tinha colocado uma cola, essas coisas. E ele falou que tinha que refazer. E aí ele cobrou esse provisório da paciente. Pensa na situação. Você pagou um tratamento de 10 mil reais. Você voltou porque teve um problema que pode acontecer, mas você voltou e aí te cobraram mais. E aí, pasmem, 120 reais. Gente, a pessoa pagou 10 mil reais. Por que você não abre mão desses 120 reais? Por quê? Ah, porque é meu trabalho, porque eu vou ter que refazer. Mas você já não está vendo que está acontecendo um problema? Estava acontecendo um problema. A cliente era uma pessoa alterada, descontrolada. Então, assim, sabe quando o problema vai mostrando, ó, vai ter um problema aqui, hein? Ó, tá piorando, hein? Ó, foi assim que aconteceu. Isso tudo eu tô contando aqui agora, mas isso tudo eu não estava sabendo de nada disso. Falha minha, tá? Eu não estava sabendo de nada disso. Como era o dono da clínica, as auxiliares foram passando a questão para ele e ele foi conduzindo da maneira que ele achava melhor. E aí, chegou um dia, a paciente fez um escândalo no consultório dele. Um escândalo. E ele pegou e mandou ela sair do consultório. E a paciente saiu. Gente, veja bem, o profissional de saúde, ele tem essa... Ele pode fazer isso eticamente, ele pode se recusar a atender um paciente, tá? Tá lá no conselho de ética, ele pode fazer isso, mas não da maneira como foi feita. E aí, a paciente foi embora. A paciente, ela criava muitos problemas. Na realidade, com o tratamento dela em si, não tinha nenhum problema. O provisório cai, a pessoa tem que voltar e recolocar e refazer, enfim. Mas ela realmente criava muitos problemas. Quando ela chegava, ela queria passar na frente de todo mundo. Enfim, ela era uma pessoa que criava realmente muitos problemas. Ela era uma consumidora difícil, como tem em todos os nichos, deve ter no seu nicho também, consumidores difíceis. E aí, ela resolveu que ela não queria mais fazer o tratamento e que ela queria o dinheiro dela de volta. Aí eu falei pra ela, aí eu fui saber da história. E aí ele me chamou e contou a história, a versão, né, dele, lógico, a paciente ela tinha outra versão, e aí ele me contou essa versão da história dele. E eu fui chamar a paciente para conversar. Quando eu fui chamar a paciente para conversar, ela estava completamente descontrolada. Completamente. E aí eu falei para ela, olha, eu posso te devolver, sim, o valor, a metade do que você pagou, porque os implantes já estavam na boca. E aí ela berrava que ela não tinha feito tratamento nenhum. E aí a situação fugiu do controle. Eu não perdi o controle em nenhum momento, porque nunca aconteceu de eu perder o controle com o cliente. Eu não perco o controle com o cliente, porque eu entendo, as meninas nessa clínica diziam que eu saía do corpo, porque a maneira como eu trato, mas é técnica, tá? Eu trato assim, não é sobre mim, é sobre esse problema, e eu tô aqui para resolver o problema. Eu não me altero, eu não altero voz, isso não acontece, realmente isso não acontece. Quem já trabalhou comigo sabe, isso não acontece. E aí eu chamei a paciente e comecei a explicar para ela. Olha, a situação é essa, explicava, mostrava para ela, olha, tá aqui, olha, no seu plano de tratamento, X, 5 mil reais é relativo a implantes, 5 mil reais relativo às coroas. Você já está com os implantes aí, você vai para outro profissional, o profissional vai fazer as coroas. Não, eu quero meu dinheiro todo, eu quero meu dinheiro todo, e quero agora, e quero em dinheiro. Ela pagou em cartão. Eu falei com ela, olha, eu vou estornar o valor no seu cartão. Não, não quero, eu quero agora, quero em dinheiro. Quem é que tem 5 mil reais no caixa, gente, da empresa, na hora ali em dinheiro? Enfim. E a paciente começou a gritar, espernear, falava um monte de bobagem, falava que ia botar fogo na clínica, e ela na recepção, e aí ela foi pra frente da clínica, pra recepção, pra entrada, e ela gritava, sabe assim, fora de controle, e ela gritava com todo mundo que chegava, com todos os pacientes que chegava, não faz tratamento aqui. Olha, gente, caos, sabe caos? E olha, minha amiga, vou te falar uma coisa, se você trabalha no comércio, ou se você trabalha na área da saúde, se você trabalha com público, com atendimento, se isso não aconteceu ainda com você, vai acontecer, porque isso acontece realmente. E aí, ela falou, eu não vou sair daqui,
Eu não vou, isso devia ser umas 2 horas da tarde. Eu não vou sair daqui, 2, 3 da tarde. Não vou sair daqui sem o meu dinheiro. E aí, o que que eu fiz? Chamei a polícia, porque eu não tinha mais. Eu tentava argumentar, ela gritava. Aí ela ligou para o marido chegou e me ameaçava o tempo inteiro. Foi um caos, gente. E aí nós fomos, a polícia chegou. E aí quando o policial chegou, ela começou a chorar. Aí começou a chorar, falando que estava sendo maltratada, que não entendia por que eu tinha chamado a polícia para ela. Só que eu não chamei a polícia para ela. Eu chamei a polícia porque eu precisava continuar o atendimento na clínica e ela não estava permitindo. E aí o policial, e aí nós fomos para a delegacia. Ela foi, eu fui, e aí chegou lá o policial, o próprio policial ficava falando para mim assim: "Que mulher maluca". Enfim, ela invadiu a sala do delegado. Gente, foi um caos. Eu fiquei na delegacia com essa criatura até umas 8 horas da noite. E aí a gente explicou tudo o que aconteceu. Isso depois, obviamente, que ela entrou com processo contra a clínica. E depois, por eu ter chamado a polícia, a gente teve que ir novamente em uma audiência, eu e ela, né, para explicar o que tinha acontecido. Enfim, gente, o delegado depois veio falar comigo, falou: não, você tem que entrar com processo contra ela te ameaçou no seu local de trabalho. Enfim, foi um caos. Resumindo, depois teve lá a finalização do processo, foi devolvido o valor que tinha que ser devolvido para a paciente, e enfim, foi feito exatamente o que eu tinha proposto para ela. E aí, onde é que vem a minha responsabilidade nisso tudo? Primeiro, eu não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. Não podia, a situação não podia ter chegado nesse ponto sem eu saber que isso estava acontecendo. Segunda coisa, será que se essa paciente tivesse sido bem orientada, porque estava escrito no consentimento que ela assinou, mas será que se o dentista, na hora que tivesse feito, falasse para ela: olha, esse provisório possivelmente vai cair. Se ele cair, você vem aqui que eu vou colar ele para você. Se for necessário refazer, a gente refaz. O preço já tinha que incluir essas possíveis intercorrências. A gente, em atendimento, a gente tem que se antecipar aos problemas. Então, será que se esse dentista tivesse feito isso tudo, será que a situação chegaria nesse ponto? Será que viraria um processo? Será que eu teria ido para a delegacia? A gente precisa assumir a nossa responsabilidade nesse tipo de coisa. O atendimento, durante o atendimento, tudo pode acontecer. Tudo. Se você quiser, comenta aqui para mim, embaixo aqui, tem uma parte para comentar. Pode comentar as suas histórias, pode me mandar no direct lá no Instagram. Vai aparecer em algum lugar aqui o meu Instagram. Comenta, manda para mim essas histórias, porque eu gosto, isso enriquece a gente ouvir essas histórias. E assim, acontece de tudo, gente. Durante o atendimento acontece de tudo, então a gente precisa se antecipar. Essa experiência serviu para que eu percebesse que existia uma falha no nosso processo e que essa falha precisava ser sanada, tanto que isso não voltou a acontecer. Claro que também a gente não encontra essas pessoas o tempo inteiro na nossa vida, esse tipo de cliente, mas serviu para me ensinar que existia uma falha, estava passando coisas erradas no nosso processo de atendimento e isso foi solucionado. Então, tudo pode ser solucionado e tudo você pode se antecipar. E tudo que acontece no seu processo de atendimento é responsabilidade sua. Então, se conecte e se antecipe com tudo que pode acontecer. Faça uma conexão genuína com o seu paciente, com o seu cliente, com quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Isso vai fazer a diferença no seu processo de atendimento. Outra coisa importantíssima, estabeleça uma escuta ativa. Quando você estiver escutando o seu cliente, escute de fato o seu cliente. Escute o que o seu cliente tem para te dizer. Depois que ele acabar de falar, deixa ele falar, deixa o seu cliente falar, deixa ele se explicar. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos. Depois que você escutar o seu cliente, faça perguntas certas, perguntas pertinentes. Mostre que você realmente se importa com o seu cliente. O cliente, quando ele entra no seu
comércio, quando ele te procura no seu Instagram, quando ele manda um WhatsApp para você, ele quer ser acolhido. Ele te procurou porque ele tem uma dor ou um desejo e ele espera, confia que você possa resolver essa dor ou esse desejo. Por exemplo, você que está aqui hoje, você tem uma dor, certamente, você está vendendo pouco, está vendendo menos do que você gostaria, ou você tem o desejo de ser melhor com vendas. A gente só compra por esses dois motivos, eu, você e todo mundo. A gente só compra por esses motivos, porque a gente tem uma dor ou porque a gente tem um desejo. Então, quando o cliente te procura, ele precisa que essas necessidades sejam atendidas. E ele precisa que você o escute. Como eu falei lá no começo, o cliente, ele te fala tudo que ele precisa. Tudo. Basta que você pergunte. Então, e que você escute, porque também não adianta você fazer 10 perguntas ou que você saia falando, olha, o meu produto é isso, 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 bota 300 coisas. Não, não é assim que funciona. Escute o seu cliente, escute de verdade, se conecte, tenha empatia, pratique essa escuta ativa e depois você vai conseguir caminhar com o seu cliente para o processo de vendas, tá? Agora, lembrando uma coisa, gente, o atendimento, ele não termina com o processo de vendas. Pelo contrário, finalizou a venda, você continua com esse atendimento. O pós-venda é tão importante quanto qualquer outro processo de vendas e quanto qualquer outro processo de atendimento. Então, o processo de atendimento, você tem que entender que o processo de atendimento é uma coisa contínua, ele não acaba. Porque, olha, é muito mais fácil a gente vender para quem já é nosso cliente. Muito mais fácil. Se você tem uma loja, não é muito mais fácil você mandar uma mensagem falando que chegou produto novo para uma pessoa que você já conhece, para uma pessoa que já comprou de você, ou uma pessoa que você nunca viu, que você vai mandar um direct lá no Instagram? Não tem nem comparação, é muito melhor, é muito mais fácil e muito mais barato vender para quem já é nosso cliente. Então você tem que manter esse relacionamento com o cliente, ele não termina com a venda. Bom, e agora a gente vai falar sobre um tema, acho que é a parte mais sensível do atendimento ao cliente. Já aconteceu um problema. Você fez de tudo, você, né, se dedicou e tudo, mas o problema aconteceu. Gente, a parte principal, depois que já aconteceu um problema, porque a gente nunca consegue zerar os problemas, a gente minimiza, mas os problemas acontecem. Aconteceu um problema, primeira coisa, dê total suporte para esse cliente. Não tem coisa pior, não tem coisa mais irritante do que você ter um problema com uma empresa e você ficar abandonado. Não é verdade? Você tentar falar e não conseguir. Acontece muito com companhia aérea. Eles mudam o seu voo, por exemplo, né? Eles colocam, o seu voo estava marcado para um dia, eles cancelam e colocam para outro dia e você não consegue falar com ninguém. Às vezes isso vai desmoronar todo o seu planejamento, seja de viagem, de lazer, de trabalho, e você simplesmente não consegue falar com ninguém. Isso é muito irritante. Muito. Então, dê suporte para o seu cliente. Diga para o cliente que você entende o que está acontecendo com ele, que se fosse com você, você também estaria frustrada. E mostre para o seu cliente que você realmente se importa com ele e vá resolver o problema. Faça de tudo para resolver o problema daquele cliente. Por quê? Quando tem um problema, o primeiro impulso do cliente é falar assim, olha, nunca mais eu quero saber dessa empresa. Nunca mais eu quero saber. Não é isso? A gente fica super chateado e a gente fala, Deus me livre essa empresa. Mas quando você percebe que existe realmente uma tentativa de resolver aquele problema, que as pessoas ali, você, a sua equipe, está todo mundo ali querendo resolver o problema do cliente e você de fato consegue resolver, amenizar que seja o problema do cliente, quando você consegue fazer isso, as chances são de que você consiga manter aquela pessoa como seu cliente. Porque primeiro, o pico da raiva, da frustração do cliente normalmente passa, né? Ele tem um pico e depois ele passa. Agora, ele só passa se nesse momento aqui, ó, da descida,
você realmente estiver empenhada em resolver o problema. Porque se você não tiver empenho nisso, se o seu cliente está lá abandonado, se você só sabe dar desculpas para o seu cliente, se você fica repassando o problema, ou se você fala, mas também, né, você também, você faz isso, acabou. Aí não desce, não. Aí a raiva do cliente fica triplicada. Vou dar mais um exemplo para vocês que está acontecendo comigo no momento. Tá? Até o dia que eu estou gravando essa aula, o problema ainda não teve solução. Para quem não sabe, eu, como se eu não tivesse mais nada para fazer da minha vida, eu sou síndica do meu condomínio. E eu estou fazendo uma cotação para manutenção da tela do campo de futebol do condomínio. Manutenção não, na verdade a gente está trocando alambrado, colocando tela, enfim, fiz lá um orçamento. E fiz com uma empresa que já tinha feito um serviço para mim. Essa empresa já tinha feito as telas da minha casa, essas telas de proteção de janela, essa empresa já tinha feito, e eles foram ótimos. Inclusive, eu falava assim, olha, essa é a melhor empresa aqui da nossa cidade, aqui, né, da cidade que eu moro hoje. Eu sempre falava isso, porque realmente o atendimento perfeito, atendimento rápido, produto bom, quando eles terminaram, a casa ficou limpa, enfim, show o atendimento. Quando eu fui cotar essa tela para fazer o campo de futebol aqui do condomínio, a primeira empresa que eu pensei foi neles. Fiz com eles, cotei, fizemos orçamento, tudo ok, o conselho aprovou, vamos fazer. E aí eles falaram assim para mim, olha, como essa medida é uma medida fora dos padrões, a gente precisa do pagamento adiantado. Como é uma empresa que eu já confio, com tudo bonitinho, com contrato, tudo ok, vamos fazer. Paguei no cartão de crédito, parcelado em 4 vezes. Gente, isso foi no mês de novembro. Até hoje não... Eu estou gravando essa aula em janeiro. Até hoje eles não vieram colocar. E aí, na minha última conversa com eles, eles me deram uma data agora, no mês de janeiro, para colocar, e eu já falei com eles. Só que nesse período todo, eles não me dão nenhuma assistência. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó, tá tendo um problema, tá? Olha, era 15 dias, não foi em 15 dias, não foi em 20, teve Copa, depois teve Natal, teve Réveillon, e não coloca. Em nenhum momento ninguém liga para mim, ninguém me manda uma mensagem para falar assim, olha, tá vendo que muda até o tom de voz? Olha a irritação, como vai mudando até o tom de voz, que eu fico me lembrando da irritação. Ninguém falou para mim, olha, Débora, a gente está com um problema, a gente teve um problema, a gente teve que trocar o fornecedor, nada. Aí quando eu mando mensagem, o rapaz me responde, dona Débora, eu peço desculpas para a senhora, realmente está demorando muito, mas eu vou ligar lá para a fábrica para ver o que está acontecendo. E é isso. E agora eu já falei, se não fizer até o dia X, eu quero cancelamento. Só isso. Agora eu pergunto para vocês, eu vou fazer mais algum serviço com eles? Vou fazer? Com esse tipo de problema e com esse tipo de tratamento? Você faria? Claro que não, gente. Então, assim, eles perderam uma cliente. Eles perderam, e olha, eu estou aqui no meio da minha aula falando sobre isso. Obviamente que eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas para os meus amigos, para as pessoas que eu estou conversando, para os outros moradores aqui do condomínio, eu falo para todo mundo. Não faça serviço com eles. Eles eram ótimos, agora eles são irresponsáveis. Então, observem que o pior, qual é a maior frustração para mim? O atendimento. Não é nem o fato de estar demorando. Isso eu já deixei para lá. O pior agora para mim é o fato de que ninguém me dá um bom atendimento depois que eu tive um problema. E o pior, gera aquela sensação assim no cliente, agora que eu já paguei, eu não sou uma cliente importante mais para eles. Eu já passei o cartão, agora eu não tenho mais importância. Isso é o pior sentimento que você pode deixar o seu cliente ter. O cliente achar que agora que ele já pagou, ele deixou de ter importância para você. E a gente sabe que tem muitas empresas que praticam isso sim. A necessidade é que você pague. Depois que você pagou, passou o cartão, você já não é mais prioridade, vai atrás de outro cliente que vai pagar o cartão, que vai passar o cartão. Então, a gente não pode nunca deixar o nosso cliente ter essa sensação. Teve um problema para o mundo e vai resolver o problema daquele cliente. Isso é muito grave. Hoje em dia, então, gente, com as redes sociais, o cliente ter um problema é assim, 2 segundos, isso está lá no Instagram, está no Facebook, está em todos os grupos.
E isso pode destruir a reputação de uma empresa. Principalmente nós que somos empreendedoras, que temos pequenos negócios, isso pode destruir a reputação. Imagine se alguma aluna minha começa a falar que paga o curso e não recebe o curso. Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar um treinamento de uma pessoa que não entrega o que promete? Então, isso é muito importante. Teve um problema, para e resolve o problema na hora. Vai evitar muita coisa para você. Outra coisa que você assim não pode negligenciar dentro da sua empresa, você tem que entender do seu serviço. Você tem que entender. E a sua equipe toda tem que entender. Não adianta, vou dar um exemplo aqui, vou dar mais um exemplo aqui da área da saúde, não adianta você ter uma médica, por exemplo, uma dermatologista, e quando você entra na consulta, ela te explica tudo sobre o botox, sobre o preenchimento, sobre o laser, enfim, ela te explica tudo. Quando você chega na recepção, que você vai negociar formas de pagamento, aquela funcionária que está ali para poder fechar, seja uma secretária, uma recepcionista, uma atendente, enfim, essa pessoa, ela precisa entender também sobre o serviço que está sendo oferecido, porque senão a pessoa fala: ah, mas eu posso fazer o botox e o preenchimento no mesmo dia? Aí a pessoa fala: não sei. Peraí um pouquinho. Aí vai lá dentro e pergunta para a médica. Aí ela fala: ah, pode sim, pode fazer. Não sei nem se pode, tá, gente? Aí pode fazer. Ah, então tá bom. Ah, e esse laser aqui? Depois que eu fizer, eu posso ir trabalhar? Não sei, vou lá dentro perguntar para a doutora. Mesmo que a doutora já tenha dado as explicações lá dentro para a cliente, a funcionária que vai finalizar a venda, ela precisa entender também, porque senão fica essa comunicação sendo encerrada o tempo inteiro. E no processo de vendas e no processo de atendimento, tudo que a gente não quer é esses encerramentos na comunicação. A gente quer que a comunicação só seja encerrada no final, quando a pessoa realmente entender tudo, estiver satisfeita e passar o cartão. Esse é o momento, e depois a gente ainda tem o pós-vendas. Mas a gente não quer que essa comunicação fique sendo interrompida o tempo inteiro. Então a gente precisa entender. Agora, gente, a gente também precisa ser sincera com o nosso cliente. Se você, em algum momento, tem alguma informação que você não sabe, você só não vai falar para o cliente, não sei. Mas você vai falar: olha, você pode aguardar um minuto que eu vou verificar essa informação para eu poder passar a informação mais certa para você. E aí você vai buscar essa informação. Se for no WhatsApp é mais fácil ainda de você fazer isso. Se for presencial é um pouco mais chato, mas é o melhor. Dê a informação certa para o seu cliente. Não fique dando qualquer informação só para vender. Não fala qualquer coisa. O cliente sabe. O cliente sabe, o cliente percebe quando você está falando qualquer coisa para ele só para vender ou só para se livrar dele. Tá? Não faça isso. O cliente sempre vai perceber a sua expressão corporal, o seu tom de voz. Isso vai dizer para o cliente. E o cliente vai perceber, o cliente não é bobo. Ah, então, não faça isso. Seja sincero, seja honesto. Estude o seu produto, estude o seu serviço, para que isso fique uma coisa assim, você não precisa nem pensar sobre o seu produto ou o seu serviço. E aí, gente, a gente chega naquela parte que é o terror de quem trabalha com atendimento. Ter paciência. Você precisa ter paciência. Use a minha técnica, como eu falei que as meninas falavam, a Débora sai do corpo, porque eu realmente, eu sei lidar muito bem com isso. As pessoas falam: não sei de onde você tira tanta paciência. Eu falo: treinamento, gente. Treina isso todos os dias da sua vida que você também vai conseguir fazer. Então, vamos lá. O seu cliente perdeu o controle. Perdeu o controle, igual a minha cliente lá da outra história, né? Seu cliente está muito chateado, perdeu completamente o controle. Ele tendo razão ou não. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Essa história de que o seu cliente tem sempre razão, ela não é real. O cliente tem razão quando ele tem razão. Agora, as reclamações dos seus clientes, as frustrações do seu cliente, elas têm sempre que ser acolhidas. Sempre elas têm que ser acolhidas. Então, chegou aquele momento,
o seu cliente está muito chateado com alguma coisa. O que você vai fazer? Eu vou até pedir para o pessoal da edição listar aqui, ou aqui em algum lugar o pessoal da edição vai listar para vocês exatamente o que você vai fazer, e isso funciona em 90% dos casos. Tem casos que você vai parar na delegacia, brincadeira. Mas isso funciona em 90% dos casos. Perdeu o controle. O cliente perdeu o controle. Você não pode perder o controle junto com a cliente. O cliente perdeu o controle, você não vai alterar o seu tom de voz. Nunca altere o seu tom de voz para o mesmo tom de voz da sua cliente, do seu cliente. Se você fizer isso, você começa a gritar e o cliente grita e você grita e é uma escalada sem fim. O cliente começou a gritar, você vai falar cada vez mais baixo. O cliente grita, você fala baixo. O cliente grita, você fala baixo. Por que isso? Isso faz com que você comece a acalmar o ambiente e normalmente o cliente começa a diminuir o tom de voz. Outra coisa, deixe o cliente falar. Deixe ele colocar a frustração dele para fora. Depois que o cliente falar, depois que ele controlou o tom de voz, se for presencial, você vai falar para ele o seguinte, para ele, para ela: seu fulano, dona fulana, você quer um copo d'água? Normalmente isso também, gente, dá uma... E aí, normalmente as pessoas choram nesse momento, porque a pessoa já colocou a frustração dela para fora, e normalmente as pessoas choram nesse momento. Já deve ter acontecido com você isso. O cliente grita, grita, grita e depois chora. E aí você vai oferecer um copo de água para a pessoa. Se a pessoa aceitar um copo de água, você vai deixar ela beber um pouco da água, e aí você vai continuar... Olha o meu tom de voz que eu estou falando aqui com você. Você vai continuar falando nesse tom de voz. Olha, eu entendo completamente a sua frustração. Realmente, não é isso que a gente preza aqui na empresa. Realmente houve um problema e eu estou aqui para resolver o seu problema. O que eu posso fazer por você agora que possa resolver o seu problema? Normalmente, as pessoas nem sabem. Normalmente, quando você faz essa pergunta, normalmente a pessoa fica até... Já aconteceu comigo uma vez com uma paciente, e ela falou assim para mim, a confusão toda foi porque a dentista atrasou 2 horas no atendimento dela. É normal uma pessoa ficar 2 horas esperando para um atendimento de dentista? Não é normal, gente, não é normal. Esqueçam essa história. Se você que está me assistindo aí é da área da saúde, esquece essa história de cliente ficar lá na recepção te esperando 2 horas. Isso é péssimo, isso fala contra você, isso não é legal, isso não faz você ser uma profissional superior, não, isso é péssimo. Eu, por exemplo, não vou em profissional que me deixa esperando. Não vou. Ah, mas médico, dentista... Acontece emergências? Acontece, eventualmente. E aí o cliente, ele precisa ser informado do que está acontecendo. Se o profissional, se você está atrasado, se você foi fazer um procedimento e está atrasada 40 minutos, 50 minutos, começa a avisar para os próximos. Olha, pede para o seu secretário avisar: a doutora fulana está atrasada X minutos. Antes de vir para cá, toma um cafezinho, espera para sair de casa. Eu te aviso para você sair de casa. É bom? Não, não é bom. O bom seria você atender no horário que está agendado. Eu sou dessa opinião, tá? O horário é para ser cumprido. 9 horas, não é 9h10, não é 9h15, não é 9h30. 9 horas é 9 horas. A gente tem que ter respeito pelo tempo do outro. Mas acontece. Às vezes acontece, principalmente na área da saúde, a gente sabe que acontece. E aí, se acontecer, você fala com o cliente, você fala, você explica, você dá opções para o seu cliente. Não deixa o cliente chegar lá para poder ficar te esperando 2 horas na sala de espera, que é péssimo, fala muito contra você, muito contra a sua imagem. Bom, mas voltando, nesse dia aconteceu. A dentista atrasou, a cliente já estava lá, e ela teve um problema com o paciente que estava na cadeira. E aí atrasou aquele atendimento. E aí a paciente ficou muito irritada, com razão, porque, mas o paciente tem que entender. Não tem que entender, gente, não tem que entender, esse problema é nosso, nós é que temos que resolver. E aí
eu fui conversar com ela. E aí ela, né, chorou. Eu fiz exatamente essa técnica que eu passei aqui para vocês. Ela gritou, eu falei baixo, eu deixei ela falar tudo. Quando ela cansou de falar, aí eu tentei falar, ela continuou falando, eu parei de novo. Quando ela acabou de falar, eu falei com ela, você quer um copo d'água? Aí ela já tomou o copo d'água, gente, assim, ó, com a mão assim, ó, tremendo. E aí ela chorou, bebeu água, e aí eu falei com ela. Falei, como que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer para diminuir essa frustração que você está sentindo com toda a razão? Aí ela falou assim para mim, eu não queria ter passado 2 horas aqui. Como que eu vou resolver isso, gente? Voltar no tempo? Não tem como, né? Não tem como. Aí eu falei para ela assim, falei, olha, eu parei para pensar porque eu lembrei o nome dela, eu me segurei para não falar o nome dela aqui, tá, gente? E aí eu falei para ela, olha, dona fulana, eu entendo, eu também não tenho 2 horas para poder ficar na sala de espera. Eu te entendo, eu também trabalho, eu também tenho 1000 compromissos e eu te entendo, eu também não posso ficar 2 horas esperando. Mas infelizmente, o que já aconteceu, eu não consigo resolver para você, mas eu posso te garantir que você agora vai ter prioridade no nosso atendimento e que se por acaso acontecer mais uma vez da doutora se atrasar dessa maneira, as recepcionistas vão entrar em contato com você para que você não venha até aqui, não fique esperando esse tempo todo. Sabe o que aconteceu? Ela me abraçou. Na outra vez que ela foi lá, ela levou um bolo para mim. Então, assim, nós não perdemos a cliente, ela continuou nossa cliente e ela ainda levou um bolo para mim. Então, e o que eu fiz ali? De fato, o que eu fiz ali? Eu só ouvi a cliente. Eu só usei as técnicas para não deixar a situação sair do controle e eu só escutei o que ela estava falando para mim. Então, isso é muito importante. Não altere o seu tom de voz. Mantenha o seu tom de voz com o seu cliente. Não deixe o seu cliente ficar mais chateado com a situação do que a situação já está. Eu não sei qual é o nicho de quem está me vendo aqui agora, mas eu sei que os problemas acontecem. Eu sei que esses problemas acontecem durante todo o processo. Se você trabalha com serviço, como é o meu caso, e como é o caso, acredito que de muitas pessoas que estão aqui, vendem serviço, exclusivamente serviço, porque quem vende produto automaticamente tem um serviço, que é o atendimento envolvido. Mas se você vende realmente só serviço, se você é assistente virtual, se você é médica, se você é dentista, advogada, contadora, a entrega do seu serviço é diária. Manicure, cabeleireira, confeiteira, que você entrega um produto e junto um super serviço. Se você a nossa entrega, ela é todo dia. Ela não adianta ela ser boa um mês, no dia que ela for ruim, você vai ter um problema. Né? Nesse dia, por exemplo, olha, geralmente eu compro comida. E aí tem uma empresa aqui que eu venho comprando comida com eles muitos dias. A comida tem um preço bom, é ótima a comida. E aí eu não sei o que aconteceu lá, teve algum problema lá com eles e o atendimento no WhatsApp começou a ficar ruim. Ruim não no sentido do bom atendimento, mas na hora da entrega. Então, por exemplo, vir comida trocada, são só duas opções por dia, então às vezes vem trocada. Outras vezes eu pago por semana. E aí eu pagava, chegava na segunda-feira, a pessoa me perguntava de novo, você já pagou? Eu paguei sexta-feira, eu pago toda sexta-feira. E aí, por fim, veio um dia, eu pedi duas refeições, veio uma. No outro dia eu pedi 3, vieram 2. E aí, sabe quem resolveu o meu problema? O motoboy. O motoboy ficou estressadíssimo. Ele falou, eu cheguei lá na empresa e fui falar com a dona da empresa, porque a menina que atende o WhatsApp ficava escondendo, segundo ele, tá, gente? Ficava escondendo essa situação. E aí, a dona da empresa, a chefe, me ligou e falou comigo e conversou e me explicou. E eu continuo cliente deles. Então, assim, se você resolve o problema, mesmo que a entrega, poxa, mas ela podia pensar, poxa, mas ela compra comida com a gente já tem uns 6 meses, nunca teve problema, agora começou a ter um problema, ela não pode simplesmente aceitar? Não, a entrega é diária. Se a entrega hoje foi ruim, a entrega do seu serviço hoje foi ruim, vai ser essa a experiência que o seu cliente vai ter.
Então, foque nisso. A entrega é todo dia, principalmente para quem trabalha com serviço. Então, ó, todo dia tem que ser bom, tem que ser bom. Não importa um dia que foi ruim, só isso, e o cliente tem que relevar. Claro que a tendência é que as pessoas relevem. Se sempre é bom em um dia não foi tão bom, é claro que a tendência é que as pessoas relevem, mas não é assim sempre. Então, o atendimento é diário e ele é parte importante do processo final de vendas. Então, você tem que focar ali, senão a venda pode não acontecer ou pode não acontecer outra vez. Pode ser só aquela venda e nunca mais acontecer. Não acontece isso? A gente fala, nunca mais eu compro nesse lugar. Nunca mais eu vou comprar lá. Eu tive uma experiência péssima, nunca mais eu vou comprar. Ao passo que quando a gente tem uma experiência boa, a nossa tendência é querer voltar naquele lugar. Não é isso? Então, foque nesse momento da entrega do produto. E aí, gente, o processo de atendimento, atrelado ao processo de vendas, junto com o processo de prospecção de clientes, tudo isso você precisa ter algum local para você armazenar essas informações. Eu sugiro fortemente que você tenha algum CRM para poder te ajudar. Tem vários aplicativos, aí você dá uma procurada aí na internet. Eu não vou indicar nenhum, porque procura o que tiver mais adequado para a sua possibilidade financeira e para o que você quer. Mas isso vai te ajudar demais, gente, demais, porque no processo de atendimento e vendas, quanto mais informações você tiver do seu cliente, melhor vai ser para você vender, melhor vai ser para você prestar o seu atendimento. Então, às vezes aquele cliente que entrou em contato com você, você já nem sabe mais quem é o cliente, você perde mensagem. Eu vejo aí muitas empreendedoras patinando muito nisso, sabe? Mandando mensagem no WhatsApp. Perdi todos os contatos, me dê um oi aqui para eu gravar de novo o seu contato. Pessoas que você pergunta assim, isso já aconteceu muito comigo em mentoria. Eu perguntar assim, depois de quanto tempo que o seu cliente não está comprando mais com você, depois de quanto tempo você entra em contato com ele? E a pessoa fala assim, não sei, eu não sei quando foi a última vez que o cliente comprou. Não tenho esse controle. Tem que olhar na conversa do WhatsApp. Gente, olha, tem assim uns aplicativos muito baratos, sabe? Tem soluções tecnológicas aí muito baratas, tá? CRMs assim bons e muito baratos que você pode colocar todas essas informações, nome, endereço do seu cliente, se for necessário para você. Hoje em dia endereço é bem pouco necessário, né? Mas o nome, e-mail, WhatsApp, data de aniversário, o que o cliente comprou, se é alguma coisa que tem manutenção, de quanto em quanto tempo precisa, enfim, todas essas informações. E isso, gente, é uma coisa que você não pode desperdiçar. Quantas vendas será que você está desperdiçando porque você não entra em contato com o seu cliente? Eu, por exemplo, tenho uma loja de bolsa e sapato, ela é nacional. Acho que ela não é só do Rio, não. Acho que ela é nacional. Só um minutinho, vou beber uma aguinha. Bebe uma aguinha aí também, gente, tá? Hoje tá um calor, não sei que dia que você tá assistindo a aula, mas hoje tá muito quente. Bebe uma aguinha aí também, tá? Eu acho que essa marca é nacional. E eles têm assim, eu acho que cada vendedor, né, tem lá a sua cartela de clientes. Eu não sei como eles dividem isso lá, mas eu sei que toda vez que chega a coleção nova, eles me avisam. Toda vez. E aí, quando eu vou comprar na loja, eu sempre brinco assim com as meninas, quando eu tô indo embora. Quando tiver promoção, me avisa. Então, elas já botaram lá uma tag, que eu quero promoção. Toda vez que tem promoção, elas me avisam. E elas me avisam, elas me mandam foto, elas falam que se eu quiser, ela manda. E eu não compro horrores, não. Você pode estar pensando assim, nossa, mas você deve comprar muito nessa loja. Não, não compro horrores lá na loja, não. Eles sempre me avisam, não negligencie isso. Tenha um cadastro dos seus clientes. Coloque lá quais são as preferências dos seus clientes. Então, você coloque lá nesse seu cadastro, lá no seu CRM, tudo que for pertinente ao seu cliente. Tudo que puder fazer com que esse cliente volte a comprar de você. Isso é muito importante. Eu fico observando, e você também, depois que você terminar aqui o treinamento, vai acontecer isso com você.
Você entra nos lugares e você começa a ver os erros que tá acontecendo ali. Tem uma loja que eu compro sempre, uma loja pequena, uma loja de chocolate, e eu sempre que eu preciso dar um presentinho, uma lembrancinha, eu compro nessa loja, é uma franquia de chocolate. Nunca, nunca me mandaram nada. Promoção, campanha de Páscoa, campanha do Dia dos Namorados, nada, gente, nada. Pense no quanto essa loja poderia estar lucrando se fizesse isso. Ah, Débora, mas eu vou ficar fazendo lista de transmissão? Lista de transmissão é muito chato. Pergunte se a pessoa quer receber. Se ela quiser, você fala, eu vou te colocar então numa lista de transmissão e eu te mando as promoções, eu te mando as nossas campanhas. Pergunte se a pessoa quer receber. Ah, eu detesto receber esse tipo de coisa. Então eu não faço, porque eu acho que o cliente não vai gostar. Você não é o seu cliente. Você não é o seu cliente. Não caia nessa cilada de que você é o seu cliente. Você não é o seu cliente. Então pergunte, mais uma vez, pergunte para o seu cliente. Se o seu cliente quiser receber, qual o problema de você mandar? Eu gosto de receber, por exemplo. Eu adoro receber. E eu acho que tem nichos assim que isso é essencial. Às vezes as pessoas não voltaram para comprar porque elas esqueceram, porque elas perderam o seu contato, porque elas não lembraram mais de você. Você tem que se fazer lembrar, você tem que estar ali, ó, no imaginário do seu cliente. Você não pode deixar isso passar. Então, gente, vamos lá, vamos recapitular tudo que nós aprendemos aqui. Depois você vai receber os scripts, então não se preocupe com quais as perguntas, quais as respostas que você precisa dar, como não perder a paciência, o que fazer, o que não fazer, tudo isso você vai receber com o script. O importante é que você entenda o porquê você está fazendo tudo isso. Você quer o cliente, o nosso objetivo como vendedores, como empreendedoras, é ajudar. É ajudar. E aí não importa qual é a sua profissão. Se você é administradora, se você é médica, dentista, cozinheira, arrumadeira, confeiteira, chefe de cozinha, contadora, advogada, não importa, o nosso objetivo tem que ser ajudar. É assim que a gente vende, quando você de verdade se importa, você gosta de comprar de quem se importa com você, não é verdade? Eu também gosto, o cliente também gosta, e o cliente percebe. Produto não é filho, não se apegue. Tudo que acontece no processo de atendimento e de vendas não é sobre você. Seja empática com o seu cliente. Você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele dia, você não sabe o que ela está passando na vida dela. Faça o melhor, dê o seu melhor no seu atendimento. Eu tenho certeza, 100% de certeza, que isso vai fazer a diferença nas suas vendas. Porque, gente, o cliente, ele aceita, 70% dos clientes aceitam pagar mais para poder ter o melhor produto, o melhor atendimento. Não negligencie isso, não deixe isso passar. Coloque em prática tudo o que você está vendo aqui. Coloque em prática os scripts. Você vai ver que isso vai fazer a diferença. Já começa a colocar em prática hoje, já começa agora. E depois você vai assistir a aula de vendas. Porque lá você vai aprender as técnicas de vendas. Se você aprendeu persuasão, atendimento e vai para a parte de vendas, você vai fechar isso e aí, meu amor, você vai vender muito mais do que esse 50% a mais. Você vai voar, vai estourar. Porque não tem outro caminho. Se você trabalhar bem, se você trabalhar certo, se você tem um produto bom, se você é correta, não vai ter outro caminho para você. Eu fico muito feliz que você tenha assistido a aula até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, me manda no direct lá no Instagram. Eu adoro receber dúvidas porque a gente vai enriquecendo. Eu vou gravando mais aulas, eu vou colocando mais informação aqui para você, a gente vai colocando mais scripts, mas eu tenho certeza que isso aqui, essa aula, esse treinamento vai fazer a diferença. Agora você está pronta para ir para a aula de vendas. Até a próxima aula.